Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre religião, sobre espiritualidade, a forma como você se conecta com Deus, como você fala com o seu eu superior, com o seu ser, com o seu grande mestre. Eu quero saber de você como que você se conecta. Eu vou falar um pouquinho também da minha experiência, como eu me conecto com Deus. Recentemente, eu sempre falo recentemente, mas recentemente uns 5 anos, tá? Eu descobri o Ho'oponopono. O Ho'oponopono tem sido assim uma ferramenta de libertação na minha vida. Eu pratico o Ho'oponopono todos os dias. Eu conheci o Ho'oponopono através da Beth Russo, através do canal dela. E, gente, é impressionante como muda a nossa vida. E, assim, no canal dela tem milhares, cara, de depoimentos de como transformou a vida de muitas pessoas. Aí, como não podia faltar, tem livrinhos também. Esse aqui eu ganhei do meu marido. Ho'oponopono para todos os dias. E aqui ele conta um pouquinho da história do Ho'oponopono. O Ho'oponopono cura sua vida com métodos ancestrais havaianos baseados no amor e no perdão. O Ho'oponopono, ele é uma adaptação, o nosso Ho'oponopono aqui que a gente faz, a adaptação do Ho'oponopono havaiano dos Kahunas. Né? Então, lógico que é uma oração muito maior, mas foi adaptada, tirada algumas palavras do Ho'oponopono havaiano, dos Kahunas, que é o mesmo, só que a gente usa algumas palavras simplesmente, não todo o método inteiro que era usado pelos Kahunas. Eu imagino se a gente conseguisse falar como eles falavam, seria real. Olha, se assim, gente, já faz uma diferença gigantesca na nossa vida, como transforma, gente. Imagina se a gente tivesse acesso a toda a informação. Então um dia eu irei lá no Havaí buscar, colher lá na origem onde o Ho'oponopono foi criado. Vou falar um pouquinho do Ho'oponopono para vocês, tá? Ho'oponopono é uma antiga palavra havaiana que pode ser traduzida como colocar as coisas em ordem. E ele faz exatamente isso. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Ou restabelecer o equilíbrio. Aí aqui no livro, né, aí conta a história da escritora que trouxe o livro. Aí aqui o Ho'oponopono, ele nos oferece uma nova maneira de viver, baseado no perdão, que é o que eu falo, é uma ferramenta de autocura, gente. É você com você para o mundo, mas tudo começa através de você, tudo começa e termina na gente. O Ho'oponopono, a filosofia ensina muito isso, eu vou falar sobre isso. É baseado no perdão, no amor e na gratidão. Lembra da importância de praticar a gratidão? Lembra do caderno da gratidão? Esse método ancestral de cura interior nos ajuda a aceitar as lembranças dolorosas. Quando ele fala de aceitar lembranças dolorosas, ele vai limpar as nossas lembranças dos nossos antepassados. Muitas vezes a gente traz, relacionado às crenças limitantes, a gente traz muita coisa que são dos nossos antepassados. E muitas vezes, assim, dos nossos pais, da mãe, do pai, dos avós, a gente acaba carregando essa cultura, essa bagagem, que é o que eles aprenderam, eles ensinam pra gente. Muitas vezes eles passam pra gente, foram a única forma que eles aprenderam. Eu falo, nossa, mas eu aprendi isso aqui da minha mãe, isso me trava. Sim, mas foi a única forma que ela aprendeu. Então não culpe a sua mãe por isso. E o Ho'oponopono, ele traz essa consciência da gente se perdoar, não perdoar os nossos antepassados. A gente tem que agradecer eles, porque o caminho que eles fizeram nos trouxeram até aqui. Se a gente está aqui hoje, é porque alguém fez esse caminho antes da gente. Então é agradecer. É um método de cura interior, nos ajuda a aceitar as lembranças dolorosas e a partir daí deixar de ser guiado por elas. Quer dizer que aquilo que foi imposto pelos seus avós, pelos seus antepassados, pelos seus pais, não te guiam mais. Você tem a liberdade, é como se limpasse a sua página e você fosse reescrever a sua história a partir daí, porque você limpa as memórias de dor e trauma causadas lá atrás. Você fala, mas eu não tenho. Por exemplo, eu tenho medo de altura. De onde veio esse medo de altura? Entendeu? Será que eu não passei por alguma situação ou minha mãe falava, não vai lá que você cai? E ela falava isso porque alguém falou pra ela, ela nunca caiu de uma altura, mas alguém falou pra ela, impôs esse medo nela, ela falava pra mim, eu tenho medo de altura realmente.
Então assim, você caiu em alguma situação de perigo? Não, mas porque de alguma forma foi dito assim, é o famoso manga com leite faz mal, mas você já tomou, se viu alguém morrer? Não, mas a minha avó falou, que falou pra minha mãe, que falou pra mim, então eu acredito, né? Agora você imagina quanta gente não deve ter tido dor de barriga ou coisa parecida acreditando que fazia mal, e você envia essa memória lá pro seu subconsciente, isso fica tão enraizado que aquilo começa a te fazer mal. Então assim, é só um exemplo bem, né, simples pra gente entender como funciona. Lógico que são curas muito mais profundas e vai muito além do que a manga com leite. Então assim, deixar de ser guiado por elas, sobre as lembranças do passado, e assumirmos a responsabilidade pelos nossos pensamentos e as nossas escolhas, que nós somos criadores da nossa realidade. O Ho'oponopono, ele prega muito isso. E o que eu achei mais interessante, olha como uma coisa linka a outra. Eu falei no outro vídeo sobre a lei da atração, que o canal vai ser sobre isso, autoconhecimento, vida próspera, auto-amor, autocuidado. E eu vou falar pra vocês que como uma coisa puxou a outra, né? Tem até um ditado que diz que quando o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Gente, o Ho'oponopono, toda a filosofia do Ho'oponopono, ele vem repleta, ele vem assim, levando toda a questão da cocriação, do segredo, da lei da atração, da lei da vibração. O Ho'oponopono é isso, ele é basicamente isso, gente, ele vem dessa linhagem. Então eu acredito, assim, eu nunca vi a Rhonda falando, nem nos vídeos, nem através dos livros, que é o que eu sigo, é a minha mestre mor. Eu nunca vi ela falando sobre, mas eu vou até me aprofundar mais, porque eu tenho a impressão de que que essa é a base fundamental dela. Ela não fala sobre religião. Lembrando que o Ho'oponopono não é uma religião, é uma filosofia de vida, né? Ele vem dos Kahunas, um povo havaiano. Então, essa sabedoria, até aqui fala, deixe que a sabedoria do Ho'oponopono seja seu guia e se torne um companheiro em todos os momentos da sua vida. Então, o Ho'oponopono, ele tem sido isso, ele tem sido o meu guia, ele tem sido o meu caminho, ele tem sido a minha limpeza de memórias, ele tem sido a minha limpeza diária por situações que pesam, sabe? Esses dias mesmo, pra você ter ideia de como a gente tem que limpar, né? O tempo todo. Gente, é o tempo todo. Porque eu falo assim, eu consigo ter controle sobre meus pensamentos, as minhas atitudes, mas eu não consigo ter controle sobre a atitude das outras pessoas. Essa semana eu tava saindo para buscar pão ali em torno de 8 horas da manhã e fala assim que aquilo que você tem medo atrai, olha, vejam bem, cuidado. Eu tava indo buscar pão e tem um cruzamento, inclusive eu tô olhando pra ele agora, tá logo ali, que eu não gosto de passar, eu falo pro meu marido, eu não gosto de buscar pão porque eu tenho que passar naquele cruzamento. E é um negócio, uma rua tranquila, gente, é um carro, é 5 a 5 minutos, passa um carro. É uma avenida mais movimentada, mas a travessa é tranquila. E eu tava voltando com pão e aí eu quase fui atropelada. Assim, o carro praticamente, eu dei uma corridinha, o carro passou raspando, assim, o retrovisor bateu nas minhas costas. E aí o moço parou, pediu perdão, moça, perdão, ele estava muito nervoso, ele realmente entrou sem olhar. Mas eu falo assim que é um ponto que eu realmente não gosto de passar. E naquela manhã eu fui tão brava com ele, eu xinguei ele, eu sou idiota, e outras coisas mais, seu filho da P. E aí eu vim com o pão, mas assim, sabe você vem e você fala, meu Deus, eu tive um livramento. Porque os meus filhos estavam em casa, no sofá, sentadinho, esperando eu chegar com esse pão. Meu marido estava viajando. Então assim, obrigada, Deus, por nada de grave ter acontecido, por ter sido só aquele susto. Mas eu tava com muita raiva daquele homem. E aí o que eu fiz? Eu já entrei no elevador e já comecei Ho'oponopono, eu pedindo, sabe, pelo aquele homem, sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo, pedindo assim. Ah, mas o cara quase atropelou e você pede perdão pra ele? Sim, por ter conectado a minha vida dele. Porque se tivesse acontecido algo, graças a Deus não aconteceu, nem vai acontecer, mas eu tava conectada com a vida daquela pessoa, aquela pessoa tava indo trabalhar, assim, ele tava num carro que você via que tava com material de obra. Ele não saiu da casa dele com aquela intenção, mas alguma coisa desconectou ele da realidade
que ele rompeu com essa realidade, que ele desligou e ao mesmo tempo consegue, não me viu. Então assim, por que a minha vida foi conectada com a dele? Talvez para puxar ele de novo para a realidade dele. Ó, volta que tua cabeça tá lá no seu problema. Olha aqui que tem coisas muito mais importantes aqui para você prestar atenção. Só que isso, a vida dele foi conectada com a minha. Então assim, eu peço perdão a ele por ter conectado o caminho dele ao meu. Vocês estão entendendo como funciona? E eu entrego e perdoo ele, assim, eu me perdoo e te perdoo pelo que aconteceu. E tá tudo bem, vai em paz. E eu voltei pra minha casa, agradeci muito, depois comentei com uma outra pessoa que tinha acontecido, mas agradeci muito por estar ali contando aquela história, de nada de ruim ter acontecido. E agradecendo e me limpando também, você entendeu? As memórias de dor e trauma. É nessa questão. Então o Ho'oponopono, ele tem essa finalidade de limpar realmente. Não só lá, mas como no nosso dia a dia também. Essa é a minha forma de me conectar. Mas, assim, eu falo com Deus não só através do Ho'oponopono. Eu me conecto com Deus quando eu sento na minha varanda, quando eu vejo o meu pôr do sol, quando eu sinto uma brisa, o vento passando, quando eu vejo pássaros, eu vejo minhas plantas, eu me conecto com Deus quando eu vejo os meus filhos brincando, quando eu vejo a minha casa em paz. Entendeu? Essa é uma das ferramentas de meditação. É a forma que eu uso para me limpar e me meditar. Mas a minha forma de falar com Deus é através dos meus pensamentos, é através da meditação. Aí, mais pra frente, eu vou gravar um vídeo falando sobre meditação, que as pessoas falam, poxa, mas eu não consigo meditar. Igual o Ho'oponopono, a gente tem que fazer 108 repetições. Me sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Como você consegue? Eu não consigo fazer. Eu falo assim que quando eu venho na intenção mesmo de limpar alguma coisa. Então muitas vezes eu termino um, já começo o outro. Tipo, eu faço direcionado, já direto ao ponto pro meu filho. Eu faço, já faço pra minha filha, faço pro meu marido, faço pra minha casa, faço pra minha mãe, faço pros meus irmãos. Então, assim, eu vou seguindo aquela sequência porque eu venho naquela intenção realmente de curar e me limpar e me libertar e abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, é muito fácil dessa forma. Quando a gente faz desse jeito, fica simples, né? Mas eu falo pra você, de repente você não se conecta com Deus pelo Japamala, que se chama Japamala. Você pode se conectar com Deus no seu momento, de repente com uma música, né? Eu falo, não se conecte com coisas negativas, com informações de TV, de violência. Eu falo, ao menos se você possa atuar de forma prática para resolver aquela questão, você ficar aqui na sua casa se alimentando de informações negativas, não vai trazer resultado. Eu sempre falo assim, Deus, se for para mim, da sua vontade, que eu atue, que a informação venha direto a mim. Então a informação vem, às vezes é uma pessoa que está precisando de uma ajuda, de uma criança que está numa situação e vai ser operada, coisa parecida, ou alguém que está passando por alguma coisa, a informação chega direto a mim, assim eu me sinto na obrigação de atuar. Eu entro ou na parte financeira ou na parte de oração, a gente vê o que a gente pode fazer. Mas se é algo que vem até você de forma direta, mas se não é, não fica cutucando com coisa na mão, passando canal, tentando, não vai agregar. Se sabe que tá difícil, poxa, choveu, alagou, faça oração, atue. Se é alguém que vai lá e ajuda ou trabalha nessa área que tem que ter esse socorro imediato, sim, aí sim você tem que ter acesso à informação. Mas caso contrário, só para ficar se alimentando daquilo. Esses dias eu vi um vídeo que era para ser engraçado, mas foi triste, porque assim, tinha uma situação no lugar e as pessoas estavam socorrendo o rapaz e vem o outro distraidão na bicicleta, sai assim atropelando o socorrista, assim, tipo, desesperado pra estar ali. Eu falo, gente, mas ele é o quê? Ele é o socorrista, é o parente da vítima? Não, mas o que ele não tá desesperado, atropelando todo mundo? Quase que ele causa um segundo acidente, pra você ter ideia. Então, assim, não se conecte, não queira estar sempre sabendo ou se informando, se conectando com isso. Eu acho que a ideia, assim, para quando a gente quer elevar realmente o nosso autoconhecimento, tá num outro patamar, eu acho que é importante também a gente se conectar com coisas boas. Então, essa é a minha forma de me conectar, tá? E você deixa aqui nos comentários qual a sua forma de se conectar com Deus, como você fala com Deus. Lembrando que não é um canal de religião, aqui não é um canal de religião que a sua é boa, a minha é ruim ou vice-versa, tá? É um canal de trocar informações. É uma base de autoconhecimento para levar até vocês o que eu faço na minha vida e receber um pouquinho de vocês, o que vocês têm feito, tá bom?
É isso. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.